Bom, estamos aqui com o cirurgião dentista Dr. Marcos Filho e iremos fazer uma breve entrevista a respeito do tema terceiro molar. Ele atrapalha na qualidade de vida dos pacientes? Bem, Carol, assim, atrapalhar eu acho que não. Não vai piorar a qualidade de vida de ninguém, até porque ele tem o valor mastigatório dele. Ele tem o coeficiente mastigatório dele e tem o seu valor na mastigação. Ele não, atualmente, que isso veio de miscigenação de raças, né, problema de várias misturas de raças, a gente tem dentes de tamanhos variados e bocas de tamanhos variados. Então, acabou causando um problema de fato, de eles ficarem muito inclusos, de acabar que ele causa mais problema do que ajuda na mastigação. Às vezes falta oclusão, às vezes eles ficam inclusos, geram cistos, granulomas, pericoronarite, que é terrível, dói muito, atrapalha o paciente. Eles atrapalham tratamentos ortodônticos, atrapalham tratamentos protéticos e às vezes o paciente mais antigo, que hoje a gente tem um costume maior de cuidado com higiene oral, escovação, e às vezes esse paciente mais antigo, que seria a geração dos nossos pais, perderam o primeiro molar muito cedo, porque é o primeiro dente que nasce na cavidade oral. Então eles perderam não só o primeiro molar, vários dentes, e às vezes esse terceiro molar nasceu mais tarde, que ele normalmente vai aparecer na cavidade oral de 16 para 21 anos, e a pessoa já tem uma noção melhor de higiene, uma responsabilidade maior para cuidar, e às vezes o terceiro molar acaba ajudando em alguma oclusão, na fixação de uma prótese removível. E ele tem suas utilidades, mas eu acho que ele causa mais problema. A indicação maior é de remoção mesmo. Molares, eles são úteis? Eles têm sua utilidade na mastigação, como eu falei na pergunta anterior. Eles servem para mastigar. Com certeza você com 3 molares para mastigar e com 2 dá uma pequena diferença. Mas ajuda sim na mastigação. Então eles têm sim sua utilidade, quando não estão causando nenhum problema. Quando não tem indicação de extração, eles podem sim ser mantidos na cavidade oral e cuidar deles até no final da vida. Ficar velhinho com o terceiro molar na boca. Tem paciente aqui que tem ainda, muitos. Quais são os exames necessários para se avaliar a indicação de extração do terceiro molar? Bem, inicialmente, todo paciente, não só para o terceiro molar, eu trabalho dessa forma porque eu aprendi na minha faculdade assim, mas todo paciente, a primeira coisa é a anamnese. Tem que ser feito para todo mundo perguntar, investigar, porque às vezes um problema pode ser proveniente de um hábito parafuncional, de uma coisa simples e esteja causando um problema. Então sempre a anamnese. Segundo, para todo paciente, não é só para o terceiro molar. O terceiro molar você vai avaliar ele no meio de todos esses exames, você vai encontrar se tem indicação ou não. Então primeiro a anamnese, segundo exame clínico para todo paciente. Vai avaliar gônadas, vai avaliar fundo de suco, lábio, palato, tudo, todos os dentes, língua, tórax, e ser feito um exame clínico completo. E por fim, se necessário, se você já vê a indicação, mas se for ser realizada a cirurgia, você vai ter que fazer, que são os raio-x, exames de sangue, isso aí você vai, posteriormente, é necessário para se fazer a cirurgia. Mas para avaliar a indicação, anamnese, exame clínico e raio-x, sempre, para todos. Normalmente eu peço o raio-x panorâmico. O raio-x periapical ele é pouco usado para terceiro molar, até porque é ruim do posicionador chegar lá, entendeu? Então sempre, no mínimo, uma panorâmica também. Então, quais são as indicações para a extração do terceiro molar? Então, Carol, como eu já tinha falado, a miscigenação causou muito problema, né, por causa do tamanho desses dentes. Então, daí dessa miscigenação pode ser gerado falta de oclusão, pode ser gerado apinhamento dentário. A literatura fala que o terceiro molar não tem força eructiva para movimentar todos os dentes, mas a gente vê na prática que isso acontece diariamente, então é mais uma indicação. Caso de dentes inclusos, é uma indicação. Pode gerar lesões, pode gerar granulomas, cistos, pode gerar vários tipos de lesões esse dente estando incluso. Então, no mínimo, teria que ser acompanhado. Está fazendo um raio-x constante para estar avaliando, se você não for extrair, mas é indicação. Se você for para a lei de cirurgia, dentes semi-inclusos pode causar pericoronarite. Se ele estiver impactado, ele pode causar reabsorção, tanto óssea como segundo molar. Eles podem causar bolsas periodontais, lesões, reabsorções verticais periodontais. Pode ser também por cárie,
problemas ortodônticos, a orto ela devia sempre indicar. Eu vejo muito ortodontista fazendo tratamento ortodôntico sem orientar a extração do terceiro molar. Às vezes libera o paciente e ele ainda continua com o terceiro molar e isso aí vai causar problema no tratamento. Às vezes você perde o tratamento inteiro ortodôntico porque não fez a extração do terceiro molar. Então a idade certa seria 16 para 17 anos, remover já esses terceiros molares. Eles estão inclusos, mas eles não têm formação de raiz, torna um fator mais favorável e mais fácil para o cirurgião e para o paciente. Não é uma cirurgia tão traumática, ela é mais fácil até. Parece ser mais difícil, mas não é. Casos protéticos, tem muitos casos protéticos que se precisa remover o terceiro molar, dentre várias outras indicações. Ou seja, na maioria das vezes, se ele não estiver na boca em oclusão e sem causar problemas periodontais ou cárie, todas as indicações são de remoção. Então, quais são os cuidados que o paciente deve ter após uma cirurgia de extração de terceiro molar? Bem, Carol, o que eu costumo fazer sempre, que são técnicas que eu vi na literatura e que eu costumo fazer, que eu aprendi também nos cursos de pós e com os colegas, é que a primeira coisa que eu faço, você tem a opção de operar o paciente qualquer dia da semana, de qualquer horário. A primeira coisa que eu faço é operar somente no fim da tarde ou à noite. Porque os profissionais costumam muito operar logo de manhãzinha cedo para se livrar, mas aí tem que pensar que esse paciente vai passar a manhã acordado, vai se alimentar várias vezes, vai querer fazer um monte de coisa. Se ele estiver se sentindo bem, ele vai querer fazer as coisas dele, ele não vai ficar quieto. O primeiro cuidado e o principal é o repouso. Então eu já opero o paciente no final da tarde, que ele vai sair daqui mais ou menos umas 8 horas, por aí, ele vai para casa, vai dormir seguida, 8 horas seguidas, então ele vai amanhecer bem melhor, ele vai ter um repouso já de 8 horas seguidas, é a primeira coisa. Segundo, orientar para o paciente esse repouso, que a cirurgia de terceiro molar não é tão traumática, mas ela pode ser, dependendo do que acontecer durante a cirurgia, ninguém sabe o que vai acontecer. Às vezes tem dentes que surpreendem e dão muito trabalho mesmo, mas o comum, se você utilizar a técnica, é uma cirurgia tranquila. E o pós dela também é para ser tranquilo, mas depende do paciente. Por isso a sua orientação para ele tem que ser muito importante e bem explicada, para ele não esquecer. O que é que eu costumo falar para os meus pacientes? Isso de operar à tarde, 3 dias, repouso absoluto, no mínimo esses 3 dias, ele tem que ficar de repouso absoluto, não ficar baixando a cabeça por conta da circulação. Quando for dormir à noite, colocar a cabeça um pouco mais alta por conta da circulação, que é quem vai levar a defesa. Muito importante, é um pulo do gato, como eu estava falando naquela hora, o gelo nas primeiras 4 horas. O período de formação de edema é nas 4 primeiras horas. Acima dessas 4 horas, normalmente não vai mais formar edema, não é que todo mundo é igual. Então cada paciente pode evoluir de uma forma diferente. Mas o gelo nas primeiras 4 horas vai minimizar muito esse edema. O que mais que a gente pode fazer? Evitar conta de pressão na boca. Você fez uma cirurgia, lá para essa ferida cicatrizar tem que formar um coágulo. Esse coágulo tem que ser mantido para a ferida cicatrizar. Se a pessoa ficar fazendo pressão na boca, cuspindo direto, que os pacientes costumam fazer, às vezes o próprio dentista já manda o paciente cuspir na cadeira na hora da cirurgia, isso causa pressão e vai ficar sangrando. Se ele chegar em casa e ficar bochechando e cuspindo, cuspindo, vai soltar o coágulo toda hora, vai ficar sangrando toda hora. O que é que tem que fazer para o sangramento? Põe uma gase, deixa 20 minutos mordendo, segurando, depois tira, parou todo o sangramento, sai. Não tem sangramento. Se não parar, procura o dentista, mas a forma é sair. Põe uma gazezinha, morde, espera 20 minutos. Eu já ponho aqui no consultório. Quando ele vai para casa, que ele tira a gase, já põe o gelo aqui no consultório. Quando ele vai para casa, ele continua pondo gelo. Depois dessas 4 horas, eu vou indicar dieta líquida, pastosa e gelada. Nesses 3 dias, nada quente, de jeito nenhum. Nada quente nos 3 dias, não pode comer nada quente. Se comer, vai facilitar a chegada de bactéria, vai facilitar a infecção, o edema, tudo. Então, o gelo só nas 4 primeiras horas, também não adianta ficar botando, porque o edema só vai formar a partir do momento que você fala uma injúria, nessas 4 primeiras horas, e passar o repouso, dieta líquida, pastosa e gelada. E a partir do 4º dia, se ele ainda tiver formado algum edema, se tiver inchado um pouquinho, aí ele já pode fazer compressa quente, só do 4º dia. Porque antes ele pode favorecer a infecção, favorecer outras complicações, certo? E é mais isso aí, o repouso e procurar um profissional, qualquer problema que sentir. Não querer resolver nada em casa, só ligar, hoje a gente tem o WhatsApp, tem tudo. Sentir qualquer coisa, procura um profissional. E mais um fatorzinho que é muito importante, que eu esquecendo, a gente utilizar também da ciência, da farmacologia, das medicações. Você não vai querer que seu paciente sinta dor
depois da cirurgia, então você já vai passar um analgésico para ele. Você não vai, para minimizar a dor, você pode passar o anti-inflamatório, eu prescrevo sempre analgésico e anti-inflamatório. O antibiótico, vai existir indicação ou não, vai depender da tua cirurgia, então o antibiótico tem que ser avaliado a indicação, não é sempre que você vai prescrever, não tem necessidade. Você pode tomar como parâmetro sempre prescrever também, mas tem indicações de você prescrever antibiótico até por 3 horas, por 3 dias, se for para prevenir. Você não está tratando infecção, tratar infecção é outra coisa, então aí você teria os períodos e as posologias para o antibiótico. E outra coisa que eu uso que é muito bom, que todo mundo deveria usar, antes da cirurgia, 1 hora antes, é a famosa analgesia preventiva. Você vai preparar o paciente para a cirurgia, ele vai passar por um processo traumático, então você já prepara ele antes também. Eu já passo com medicação pré-operatória. 1 hora antes do paciente se operar, eu passo no mínimo 8 mg de dexametasona, que é um anti-inflamatório esteroide, que vai prevenir bem o edema. Isso é comprovado cientificamente, todo mundo faz, aprendi também nos meus cursos de pós. Se você faz, você diminui muito o edema e a dor do paciente. Então, a gente tem que utilizar os medicamentos também, para dar conforto ao paciente e esse pós não ser tão desagradável. Então, nós agradecemos pela entrevista, pelo tempo disponível. E é isso. Muito obrigada. De nada, Carol. Eu quero dizer que eu estou sempre disponível para o que vocês precisarem, ainda mais para o aprendizado, que é muito importante que todo mundo aprenda, estude e evolua nessa profissão, que ainda tem muito para evoluir. E que a gente se una sempre mais assim, para ajudar um ao outro, para fazer procedimentos juntos. O dentista ultimamente ele quer abraçar o mundo, quer fazer todas as especialidades dentro do consultório sozinho. Então vamos começar a se ajudar, a trabalhar junto, fazer prótese junto com o cirurgião, fazer cirurgia junto com o ortodontista e trabalhar junto, que é assim que a ciência vai evoluir, né? Que eu acredito